Será que existe um mês em que você não deve comprar ações na Bolsa de Valores? Será que o efeito setembro é uma realidade no mercado de ações brasileiro? Ou então é outubro que deixa todo mundo desesperado? Tem quem diga, inclusive, que é para você vender tudo no mês de maio. Mas que o mês de janeiro é o mês em que todas as ações sobem. Poxa, não sobra mês aí pro cara ver se compra ou vende, né? Mas enfim, tá em meio a esse tsunami de informações. Tem alguém certo? Tem alguém errado? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com o meu sócio Felipe Almeida, CFP, analista CNPI, que vai te falar sobre essas teorias aí do efeito calendário, tanto nos Estados Unidos quanto aplicado no Brasil. Vai mostrar o que a gente aqui acredita e o que a gente faz com base nisso. Então presta muita atenção. Filipão, bola contigo. Você que tá assistindo o vídeo, deixa o dedo no like e bora! Vamos lá, eu já quero começar te contando sobre esse tal de efeito setembro, que na manchete do artigo diz que é um mês difícil para os mercados de ações. Esse é um estudo que tem como premissa que praticamente todos os meses de setembro são muito ruins para o mercado de ações lá nos Estados Unidos. O resumo dos resultados é que no último século, o S&P 500, principalmente lá dos Estados Unidos, teve um retorno negativo em 55% dos meses de setembro. E pior do que isso, a média de retorno só dos meses de setembro é de menos 0,78%, o que seria o menor retorno de todos os meses comparados do ano. Inclusive, setembro também foi um mês que teve contido uma queda de quase 30% durante a Grande Depressão lá de 1931. E o motivo para isso tudo acontecer, supostamente, seria o final das férias de agosto lá nos Estados Unidos. E seria nesse momento que os investidores se desfazem dos seus investimentos para cobrir algumas despesas que foram feitas durante as férias. Outra possibilidade é que o mercado faz um movimento de venda por ser o fim do ano novo fiscal por lá. Agora, vamos ser um pouco racional aqui. Não existe comprovação técnica nenhuma de que isso possa ser verdade. Afinal de contas, a gente está falando de pouco mais da metade dos meses que realmente foram negativos. Vamos dar um passo à frente e entender por que o mês de outubro também é falado por ser um dos piores meses da bolsa. Afinal de contas, ele traz preocupações para Wall Street. E o grande ponto é que o mês de outubro tem um histórico meio ruim em relação a grandes depressões caírem sempre nesse mês. Como foi o caso da quebra de 1929, o Black Monday em 1987 e o início da crise financeira de 2008, três das maiores crises que a gente viu nas últimas décadas. E é justamente esse histórico que leva a um aumento da cautela e maior volatilidade no mercado. E isso tende a criar um efeito psicológico negativo nos investidores. E além disso tudo, o mês de outubro também é conhecido por ter o famoso efeito window dressing. O que acontece é que vários gestores de fundos de ações, por verem o final do ano fiscal lá dos Estados Unidos, eles acabam vendendo algumas ações que estão com a performance negativa na carteira e comprando ações que estão com performance positiva, para que na foto geral do novo composto de ações que ele tem, parecer que ele está com a performance mais positiva, sendo que ele não está. E é justamente essas compras e vendas dos ativos que fica como sugestão para queda sazonal ali naquele mês. De novo, apesar de toda essa percepção, não existe comprovação técnica, argumentativa de que isso vire fatos, que vire realidade. Até porque, quando a gente vai para os dados, o fato é que no longo prazo, o desempenho de outubro, quando calculado a média, não é tão terrível como a reputação pode sugerir. O próprio escritor e humorista, o Mark Twain, já falava desde o século XIX, abre aspas, outubro é um mês particularmente ruim para especular em ações. Os outros são julho, janeiro, setembro, abril, e ele cita todos os outros meses do ano. E essa passagem do Mark Twain é a primeira que começa a fazer algum sentido racional aqui nesse vídeo. Mas é claro que as teorias não param por aí. A próxima muito famosa é a tal da Sell in May and Go Away. Venda em maio e vai embora, e deixa pra lá. Essa teoria aqui sugere que a bolsa tem um performance sempre pior de maio a outubro em comparação com outro período, de novembro a abril, que seria muito mais positivo. E se a gente pega um estudo de uma janela temporal de 1990 até 2023, o que a gente vai ver realmente é uma rentabilidade de maio até outubro média de 3%, enquanto que de novembro até abril a rentabilidade média seria de 6,3%. Nessa mesma onda, uma outra teoria, muita gente sugere que o janeiro seria um dos melhores meses de valorização da bolsa, inclusive com bilionários apostando nesse tal de efeito janeiro para ter ganhos em ações. E a tentativa de argumentação seria que os investidores vendem um pouco mais de ações em dezembro para cobrir gastos que foram feitos ao longo do ano e voltam a recomprar em janeiro, fazendo com que as ações subissem muito mais. E aí a gente observa tudo isso e fica a pergunta, será que isso tudo se aplica para o mercado do Brasil, que é onde a gente tá? E aí, para te responder isso tudo, eu vou agradecer ao famoso Daniel Nigri, lá do canal Dica de Hoje aqui do YouTube, que publicou um vídeo bem interessante falando sobre isso, e em que ele compara a performance do Ibovespa desde 1995, mês a mês, e principalmente com a intenção de descobrir se setembro e outubro são realmente os piores meses da bolsa. O resultado do estudo do Nigri a gente vê nessa tabela que tá na tela, que eu tirei um print lá do canal dele. Em resumo, o que ele conclui é que os meses de setembro e outubro realmente tem uma média mensal histórica que não é lá essas coisas.
setembro ficando com 0,35% de valorização e média de outubro de 1%. Agora, a gente precisa concordar que esses meses estão longe de ser os piores, uma vez que a gente tem médias de outros meses que são ainda mais baixas ou parecidas com essas duas. Além disso, o estudo mostra que de 1995 até aqui, os meses de setembro e outubro tiveram 20 meses negativos contra 10 positivos. Por outro lado, o mês de março ficou no empate, 15 meses positivos e 15 meses negativos. Já o mês de janeiro, que todo mundo fala que é melhor lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil foram 13 janeiros que ficaram positivos e 17 janeiros que ficaram negativos. Mesmo assim, o retorno médio do mês de janeiro é de 1,5%. Então o que é que a gente começa a tirar de conclusão aqui? Quando os meses são positivos, eles sobem muito mais forte. Em compensação disso tudo, o mês de novembro foi o que teve a maior média de valorização de todos. E aí eu pergunto para você, será que essa seria uma boa estratégia? Você tirar o seu dinheiro da bolsa nos meses de setembro e outubro e esquecer um pouquinho e depois voltar? E aí nesse caso, como é que você ia voltar para a bolsa lá em novembro? Sendo que logo em seguida, o mês de dezembro, historicamente falando, tiveram 20 meses de dezembro que foram negativos e somente 10 positivos. Você ia sair de novo em dezembro por causa disso? E aí tô te fazendo essas perguntas pra gente refletir. Se você olha para essas matérias que a gente viu aqui no começo desse vídeo, efeito janeiro, efeito setembro, por que outubro é preocupação? E se você toma alguma atitude em relação aos seus investimentos baseado nesse tipo de notícia, é muito provável que você esteja perdendo dinheiro. Ah, Felipe, mas eu não tô perdendo dinheiro. Todo mês tem rendido um pouquinho ali. Beleza, então o que com certeza está acontecendo é que você poderia estar ganhando muito mais. E pode até ser que agora você não esteja muito preocupado com isso. Prefira comprar ativos com base na sorte, na probabilidade do mês que vai render um pouco mais e deixar para ver o que é que vai dar. Agora, uma coisa eu te garanto. Daqui a 10 anos, quando você perceber que você ficou cada vez mais distante da tua aposentadoria, você quereria ter começado 10 anos antes a investir cada vez melhor. E é justamente para evitar esse tipo de problema, esse atraso na tua vida financeira, que eu, o Ramiro e o Clube do Valor liberamos aqui todas as semanas algumas vagas para participar da nossa consultoria gratuita. Sessões individuais que a gente doa uma hora do nosso tempo para vocês e que pode literalmente mudar o rumo da vida dos investidores e dos inscritos que a gente tem aqui no YouTube. Como aconteceu com o caso do Roberto aqui, que falou que a consultoria mudou a vida dele, já era bem organizado, mas mesmo assim ainda cometia alguns erros básicos. Então, se você quer participar de uma sessão como essa e sair de lá com um plano de ação dizendo exatamente o que você precisa fazer para investir cada vez melhor, e se lá no fim for da tua vontade entender como funcionam os nossos serviços de wealth, eu te indico que você clique no primeiro link aqui da descrição do vídeo ou aponte a tua câmera para esse QR Code que tá aparecendo em algum lugar aqui dessa. E eu sugiro que você faça isso agora, porque para essa próxima semana são somente 5 novas vagas para nossa consultoria. Beleza, então se todas essas teorias existem, mas elas não são muito aplicáveis para o Brasil, e se não existe nenhuma regra de que o mercado vai se valorizar ou não, como é que a gente monta uma estratégia para investir? Como é que a gente pode tomar decisões se não existe nenhum histórico que comprove o momento certo de investir? Em primeiro lugar, eu preciso comprovar uma tese que eu falo muito aqui no canal, que as pessoas são muito ruins em tentar prever o futuro. Afinal de contas, a gente tem diversos estudos mostrando como os vieses de seleção dos analistas atrapalham a forma deles de trabalhar, como esse da Universidade Federal da Bahia ou esse da Universidade Federal do Maringá, que basicamente concluem que os analistas ficam otimistas demais quando a economia está melhor, quando a gente tem menos incertezas no período, o que faz com que eles recomendem mais compra para os ativos. E que o contrário também é verdade. No período de maior incerteza, de maior risco, de maior medo do mercado, eles acabam recomendando muito mais venda. E aí você compra na alta e vende na baixa, sempre perdendo dinheiro. E é justamente esse movimento que acontece nos períodos desses calendários, em que o mercado fica mais otimista ou pessimista. Para fazer esse roteiro, eu decidi consultar o André Train, que é o nosso diretor de investimentos aqui do Clube do Valor, que possui certificação CFA, que é o mais alto nível de certificação de mercado financeiro do mundo. E o que a gente conversou foi que não parecem existir explicações lógicas de causa e efeito para ocorrerem esse tipo de coisas nos meses específicos, que na verdade parece ser muito mais obra do acaso e assim, da mesma forma como ocorreram nos últimos anos, podem simplesmente deixar de ocorrer daqui para frente. E o André foi mais além. Ele me lembrou que nossas estratégias sistematizadas, que não são simplesmente baseadas em fenômenos estatísticos que encontramos torturando números em um backtest, muito boa essa passagem do André, as estratégias sistemáticas são vencedoras justamente por se basear em ineficiências de mercado que são criadas por nossos vieses cognitivos e emocionais. Ou seja, quanto mais o ser humano age como ser humano de forma meio irracional no mercado financeiro, mais as estratégias sistemáticas funcionam. Ah, Felipe, mas eu não conheço, não sei o que é uma estratégia sistemática, eu não tenho uma. Vou te convidar de novo para ir lá na consultoria gratuita que a gente está oferecendo para te mostrar como as nossas estratégias funcionam. E eu te falei nossas estratégias porque realmente são várias formas de escolher ativos específicos em cada uma das classes que formam o nosso famoso sistema de alocação estratégica. O segredo utilizado para a gente ter 100% de certeza sempre de como saber a hora de comprar na baixa e a hora de vender os ativos na alta. E eu vou te fazer uma analogia para você entender como é que a gente faz isso. Imagina que você tem 3 caixinhas de investimentos. Uma delas é a caixinha de ações aqui do Brasil, outra delas é uma caixinha de ações lá dos Estados Unidos
e outra ainda é uma caixinha de renda fixa aqui no Brasil. E aí você colocou seu dinheiro nessas caixinhas e vai viver a vida. O que acontece é que o mercado financeiro, ele tira e coloca dinheiro de uma caixinha para outra todos os dias, a todo momento. Qual é a tua principal função como investidor? É chegar naquelas caixinhas de tempos em tempos e ver de onde foi tirado mais dinheiro. Ora, se a caixinha de ações do Brasil está com menos dinheiro do que você esperava, essa é a hora de colocar mais dinheiro na caixinha de ações do Brasil. E muito provavelmente deve ter mais dinheiro na caixinha de ações da renda fixa, por exemplo. Você vai tirar um pouquinho de lá para colocar na de ações do Brasil. Na prática, é exatamente assim que funciona. As caixinhas são essas porcentagens que você está vendo na tua tela. E quando o mercado se movimentar dando mais dinheiro para uma caixinha específica, como a de renda fixa, por exemplo, nesse caso, onde ficou 25% e 15% somente em ações do Brasil, a tua função é justamente tirar esse excesso dos 25 e jogar lá de volta para os 15, para garantir o rebalanceamento da tua estratégia. Então, o resumo da ópera, para que você invista muito bem, independente desses cenários de mês bom ou mês ruim, é que você mantenha a tua diversificação. O próprio sistema de alocação estratégica já faz isso para você. O segundo ponto é você se manter fiel à sua estratégia ao longo do tempo, independente se você está passando por um cenário bom de mercado ou ruim de mercado, você precisa confiar na tua estratégia. E o terceiro e principal ponto para você ser um investidor de sucesso e ter tua liberdade financeira cada vez mais rápida é garantir que você vai aportar com consistência todos os meses. E aí eu te pergunto, você já consegue organizar suas finanças a ponto de todos os meses conseguir aportar 500, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000, 10, 15, 20 mil reais por mês? Com isso, você já está pensando na tua liberdade financeira daqui a 10, 15, 20 anos? E mais, você pode afirmar com certeza absoluta que você é o mestre do seu capital? E eu te pergunto isso porque existem estudos que mostram que 70% dos brasileiros estão na outra ponta, estão endividados nesse momento, enquanto apenas outros 2% investem em ações na Bolsa de Valores. E ainda, quantos desses 2% investem bem de verdade? É a grande minoria. Então, a partir de agora, se você quiser entender como investir com seriedade, ser eficiente para se livrar das dívidas, aprender a multiplicar teu patrimônio e aprender a ter o teu próprio negócio, eu preciso te avisar que as inscrições para a experiência do Mestres do Capitalismo Ultimato seguem abertas por muito pouco tempo. Já foram mais de 4.000 pessoas que tomaram a decisão de estar juntos dos Mestres do Capitalismo. E eu te convido a fazer parte de um hall de mais de 40.000 alunos já formados por essa experiência. Para garantir tua vaga, clica num link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Agora tá desmistificada essa história de mês bom, mês ruim na bolsa. Se você quiser saber por que o IVVB11 pode ser a maior cilada do momento do mercado, você precisa assistir esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes. Tô te esperando por lá.